Opa, Colchete aqui. E no vídeo de hoje vou falar sobre aplicações de interface binária ou interface binária de aplicações, que basicamente é um conteúdo muito importante quando a gente estuda Solidity e algumas outras linguagens também. Eu vou falar especificamente do Solidity e é uma maneira mais fácil de você se comunicar com o contrato, seja via chamada remota de procedimento ou via interação de contrato. Vou só tirar esse typo aqui, então, move type, beleza? E aí vai ficar sem esse colchete a mais aqui, ok? Então, basicamente, a gente tem uma estrutura chamada ABI e dentro dela vai ter se ela é anônima, se ela tem parâmetros de entrada, se ela tem parâmetros de saída, o nome dela, o tipo dela e o que vem por dentro. Então, basicamente isso aqui é um objeto do ABI, ou seja, ele representa uma função ou um erro ou um evento ou um construtor. Então, vamos seguir aqui a ordem que aparece. E esse Anonymous, ele se refere a objetos que são do tipo evento. Então, um objeto do tipo evento, ele tem essa definição para falar assim, se for anônimo, vai ser um pouco mais difícil de indexar. E essa indexação, geralmente, ela vai ser feita com quem tem o ABI. Ou seja, se alguém quiser montar um ABI, ao invés de pegar originalmente do contrato que foi compilado, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade para obter informação de um evento que esse evento é anônimo. Nesse caso aqui está como false, mas eu só coloquei os valores padrões só para exemplificar, mas futuramente aqui no vídeo eu vou falar sobre outros eventos aqui, tá? Então, outros eventos, erros, outros objetos que podem ter dentro do ABI. Então, vamos falar aqui agora dos parâmetros de entrada. Os parâmetros de entrada, eles são definidos aqui. Eu tenho dois por, basicamente, essas propriedades aqui, que é o internal type, o name, o type e o indexed. A maioria vai vir assim. Só em caso de ser uma struct, que é uma maneira de você armazenar um objeto dentro do Solidity, nesse caso, vai ser desta maneira aqui. Ou seja, a gente vai ter o componente e dentro do componente a gente vai ter elementos. E você pode ver que a estrutura do elemento do componente é a mesma do objeto aqui. Então, é como se fosse esse objeto aqui, tendo o componente, que é a mesma estrutura. Legal. Então, vamos explicar o que é um internal type. Internal type, geralmente, ele vai ser a mesma coisa do type. O que vai mudar é no caso de ser uma struct, por exemplo, que aqui, ó, vamos lá. Se a gente for pegar o internal type, igual ao type. Beleza, normal. Mas e se a gente olhar aqui, por exemplo, alguém que tenha uma... Aqui, ó. Aqui, no caso, é uma struct que está sendo retornada, que ela é do tipo Battle Royale. E aí, Battle Royale, né, no caso, user. Então, esse struct é o user. E ele está representado aqui pelos parâmetros dele. Então, o internal type é struct battleroyale.user. Porém, o type é tuple. Então, é um pouco diferente a abordagem quando a gente está trabalhando com struct, um internal type, quando a gente está trabalhando simplesmente com uma propriedade ali mais simples, ok? Então, aqui está explicado o internal type, o indexed ainda não. Vamos para o name. O name, basicamente, é o nome daquela propriedade, então é o nome daquele parâmetro, seja parâmetro de retorno, seja parâmetro de entrada, seja nome de evento. Nesse caso aqui, é parâmetro de entrada de evento, função ou erro. Nesse caso aqui, a gente tem o tipo, que é aquele esquema, né? Vai ser o mesmo daqui, já que esse objeto é um pouco mais simples. E
o indexed, ele fala se é indexável ou não. Isso ajuda futuramente, depois que o contrato está desenvolvido e foi feito o deploy, para você puxar dados do contrato. Então, é uma maneira de você puxar os dados mais simples, porque se você não indexar, você tem que pegar todos os dados e depois pesquisar sobre eles. Se é indexado, você já pode indexar de uma vez, então você já filtra o dado que você quer e você já puxa ele. Aqui a gente está falando agora sobre um pouco mais complexo, que é no caso de ser uma struct. No caso de ser uma struct, a gente vai ter um componente e dentro do componente vai ter esses mesmos valores. Usualmente, esses dois vão ser igual. Isso aqui vai ser o nome da propriedade da struct. Aqui, fala se é indexed ou não, é o mesmo esquema daqui de cima. Vai poder pesquisar sobre essa struct inteira, fazer uma pesquisa com ela. E o tipo interno, aqui no caso vai ser do tipo struct, e falar qual que é o nome do contrato e o nome do objeto. E aqui a gente vai ter o nome da propriedade, mesmo esquema daqui. Que pode ser uma propriedade do evento, erro, ou até mesmo uma propriedade evento, erro, função. Beleza? Aqui no output eu não coloquei nada porque ele representa a mesma estrutura. Só que a gente tem que lembrar que aqui é uma estrutura de retorno, ou seja, é uma estrutura que ela não vai ter no erro. No erro não tem essa estrutura e também no evento não, somente em funções que a gente vai ver esse output sendo usado. E é basicamente o que aquela função vai retornar para a gente. O name aqui, no caso, é o nome desse objeto aqui. Ou seja, o nome da função, o nome do evento ou o nome mesmo do próprio erro. Função, evento ou erro. Vai ser o nome aqui. Ou pode ser também, no caso, quando for constructor, o tipo aqui, não vai ter name. Ou seja, esse tipo pode ser evento, constructor, erro e função. Aqui tem uma explicação, eu recomendo que ou pausem o vídeo para ler, ou vão no link que está na descrição do vídeo e leiam para vocês entenderem um pouco mais de forma técnica. Aqui tem um exemplo de uma função, então eu vou ler aqui para vocês as partes principais. Então, aqui, o que ele recebe de entrada? O user ID, que é o int 256. Então, qual que é o nome da função? getUser. O que ela retorna? Ela retorna uma struct do tipo user, né, que é representada como uma tuple, e esse retorno é um retorno sem nome. Então, é como se eu tivesse passado só esse user ali no retorno dessa função, né? Por exemplo, user memory. E aqui a gente tem os parâmetros. Então, quais informações que a gente tem no user? A gente tem quando foi criado, o identificador dele, o nome, o nível e o nível de novo. Aqui se repetiu, tá? Então, depois eu vou tirar isso aqui para não ficar repetido. Aqui ela é do tipo view. Detalhe, né? Aqui em cima tá sem o state mutability. Eu vou falar sobre o state mutability, quais são as possibilidades dele. E aí, no caso, uma coisa muito importante é o seguinte. Eu vou colocar aqui só para exemplificar, mas quando vocês forem acessar esse conteúdo, vocês vão poder entender um pouco mais sobre o State Mutability. Mas eu vou explicar aqui para vocês, só não vai ter que agora para vocês pausarem e lerem, tá? Então, qual que é o esquema do State Mutability? Ele fala qual que é o estado de mutabilidade da função. Ou seja, se é uma função view, que é uma função que acessa dados do contrato, se é uma função pure, que ela só acessa dados da própria função, se é uma função que é payable, que você pode enviar dinheiro com ela, ou se é uma função non-payable, que altera o estado da blockchain, mas você não pode enviar dinheiro com ela. Então, payable e non-payable altera o estado da blockchain, view e pure não. A diferença do view e pure é que o view ele acessa dados do contrato ou de outros contratos e o pure só dados que estão dentro ali daquela função, dentro do delimitador dela, ok? Dentro do escopo. Legal. Então, agora a gente vai continuar aqui
para essa função, o state mutability dela é view, ou seja, é uma função que puxa dados da blockchain, porém ela não altera, beleza? E detalhe, funções que são do tipo payable e non-payable, a gente não consegue pegar o output dela, tá? Somente se a gente estiver dentro de um contrato. Enquanto a gente estiver interagindo via front, a gente não consegue pegar o retorno dela. O evento, aqui, ele tem o que vai ter nesse evento, ou seja, o que vai ser armazenado na blockchain na hora que esse evento foi emitido. Vai ter o nome dele e o tipo, né? O tipo evento. E aqui se é anônimo ou não. Se for anônimo, é aquele esquema. Fica mais difícil de indexar, mas você vai ter que ter o ABI para fazer essa indexação. Se não, basicamente você consegue indexar de qualquer forma os dados para você obter da blockchain. E aqui o erro ele tem os inputs, né? Aquele esquema que eu falei. Aqui tem inputs, mas não tem outputs. O erro, mesma coisa. Vai ter o que vai ser retornado naquele erro, o nome daquele erro e o tipo. O erro, ele acontece quando a gente executa uma função e essa função reverte. E aí ele pode ser usado para fazer o debug ou até mesmo fazer tratamento de exceção no front-end. Então ele dá uma ajudada. Também ajuda para, se a transação tiver entrado na blockchain, a gente conseguir ver o que causou o problema. Quando não tem erro, aí acontece, quando tem um erro, mas ele não é um erro customizável, um erro do negócio, ele pode ser uma reversão, por exemplo, revert se alguma coisa determinada acontecer, mas se não for nenhum desses dois casos, aí pode ser um erro de overflow, um erro de matemática que aconteceu no contrato, e esse erro ele pode causar problemas, né, se ele não tiver sido tratado, e pode dificultar também o debugging ou o entendimento do porquê aquele erro foi causado. Então, muitíssimo obrigado a todos que assistiram o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Vejo vocês no próximo nível.